Assembleia Legislativa do Rio aprovou o decreto que susta os efeitos do Repetro, um regime diferenciado de tributação que concede isenção e descontos de ICMS em operações na área de petróleo e gás. A iniciativa foi do deputado André Siciliano, convidado do Alerj Entrevista de hoje. Deputado, muito obrigada por ter vindo ao Alerj Entrevista. Vamos começar, eu vou pedir que o senhor explique, na verdade, para quem está em casa, o que é o Repetro, por que ele foi criado e quais são os impactos dessa medida na economia do Rio de Janeiro. Primeiro, para falar do Repetro, tem que falar primeiro da Lei do Petróleo, da Lei 9.478, de 97. Essa lei quebra o monopólio da Petrobras, abrindo a possibilidade de empresas concorrerem nos leilões de concessão de blocos de exploração de petróleo. Isso se deu lá em 97. Acontece o primeiro leilão em junho de 99. Então, quando se quebra o monopólio, o governo federal cria um regime especial, né? E ele vai desonerando toda a cadeia da produção do petróleo. E aí ficou, por conta dos estados, a questão do ICMS. Então, o Repetro foi pensado primeiro lá, no final dos anos 90, e teve um convênio que vigorou até final de 2007. Depois tem um novo convênio de 2007, que a gente chama Convênio 130 de 2007, que o governo do Rio faz um decreto para dar legalidade a esse convênio início de 2008. Então é esse decreto que nós fizemos um decreto para sustar o decreto do governador. E aí tem que explicar por que do Repetro. Então, quando dos leilões, que aconteceu o primeiro em junho de 99, era muito diferente de atualmente a questão do petróleo no Brasil. Por exemplo, era uma coisa nova, só a Petrobras tinha um mapeamento, né, dos campos, e as empresas que vieram de fora para concorrer, as grandes multinacionais e também estatais, elas tinham que ter um incentivo, porque era uma coisa nova, tinha um risco. O petróleo em junho de 99, o petróleo era da ordem de $16 o barril. Então o governo, quando pensa esse regime especial para importação e exportação de bens para exploração de petróleo, ele desonera toda a cadeia. Então, lá em 99 tinha um porquê de ter o Repetro, né? Vem vindo, os leilões aconteceram, vem 2007, vem o pré-sal, né? E até 2007, todo o petróleo conhecido no Brasil era da ordem de 5 bilhões de barris, 2007. Agora, para 2015 para 2016, se estima a Petrobras e a ANP em torno de 16 bilhões de barris. Olha, 16 bilhões de barris. É um salto expressivo. Não, né? mas é muito maior que isso, porque tem um estudo do Instituto Internacional da UERJ, de óleo e gás, que diz que as reservas do pré-sal têm 90% de chance de ter 176 bilhões de barris, que pode chegar a 273 bilhões. Mas existe também uma empresa norueguesa, que a especialidade dela no mundo inteiro é medir quantitativo de barris, as reservas dos países. Ela já coloca o Brasil como o 6º maior em reservas. Ela estima mais de 120 bilhões de barris hoje, o Brasil. E, segundo estudos, do total conhecido hoje, 79,8% estão no Rio de Janeiro. Aí você pega agora 2016. Comparando com 99, o pré-sal hoje é 2/3 da produção nacional de petróleo. 2/3. É um petróleo leve. E hoje está oscilando em torno de 53 a 55 dólares o barril. Então, aquele risco que havia em 99, que ninguém conhecia, passou, né? Aí você penaliza, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, que em 2015, só em 2015, segundo o Tribunal de Contas do Estado, o Estado abriu mão de 4,6 bilhões de reais só com Repetro. Isso a gente pode dizer que é, por exemplo, uma estimativa do que o Rio poderia estar arrecadando, né, com esses impostos atualmente, num momento de crise substancial no Estado. E só o Repetro, quando você compara, nós temos um número de 2014, né? Esse do Tribunal de Contas de 2015 é um voto do conselheiro José Gomes Graciosa, que saiu na última semana,
ele estima só o Repetro 4,6 bilhões. Mas quando a gente pega o número consolidado de 2014, só a Petrobras se creditou do Repetro 1,6 bilhão de reais. Mais 1,5 bilhão com outras leis, convênios e decretos. Para você ter uma ideia. É bom a gente explicar que, na verdade, a Petrobras se beneficia de outros incentivos também, que não só o Repetro no Estado. Né? Então foram 22 convênios, decretos, leis, 22 dispositivos que a Petrobras se utilizou no Estado do Rio de Janeiro para não pagar os impostos, os ICMS. Então, hoje, o pré-sal é uma realidade, aonde você fura, você encontra petróleo. Hoje, os campos do pré-sal são de alta produtividade. Para você ter uma ideia, foi estimado lá em 2007, 2008, que o barril, para compensar a exploração do pré-sal, que são mais de 7 mil metros de profundidade, teria que estar a 35 a 36 dólares de custo para a Petrobras. A Petrobras hoje estima em menos de 8 dólares o barril do pré-sal. Para você ter uma ideia, no balanço de 2015, a Petrobras põe o pré-sal lá em 2015 a 9 dólares o barril e o pós-sal a 14 dólares. Então, hoje está mais barato para a Petrobras produzir no pré-sal do que no pós-sal. E mais, a Petrobras vem se utilizando nos últimos anos de algumas formas para não pagar impostos. Por exemplo, a Petrobras criou uma subsidiária em 2013 no Canadá, onde ela vende o óleo que ela produz lá no Canadá e lá não refina. Então ela vende, depois ela vende de novo. Quando ela vende para o Canadá, ela forma um preço. Então ela recolhe royalties em cima desse preço. Né? Pior, até 2006, 90% do óleo produzido no Brasil era o óleo chamado pesado. É o óleo que serve para fazer óleo combustível e asfalto. Com o pré-sal, que hoje já são 2/3 da produção nacional, com o pré-sal ele pode usar para nafta, para gás, para gasolina, para óleo diesel. Mais possibilidades. São um óleo mais leve, mais fino, que chegou a ser o dobro do óleo pesado. Hoje a diferença não está tão grande. Mas a Petrobras vende lá fora o quê? Vende o óleo pesado, não vende o óleo leve. Então ela forma um preço menor ainda do que deveria. Isso é o petróleo e tem o gás também. O gás tem uma unidade internacional que a Petrobras chama 1 milhão de BTUs. Então a Petrobras hoje paga royalties em cima de 2,5 dólares 1 milhão de BTU. Ela vende esse gás para a distribuidora a 6,7 dólares, quase 7 dólares. Ela compra da Bolívia a 4,7 dólares 1 milhão de BTU. Mas ela paga para o governo, para os governos, né, estaduais e o nacional, royalties em cima de 2,5 dólares. Esse valor está defasado, né? Ela se utiliza de vários subterfúgios para pagar menos impostos. Um amigo que trabalha na Petrobras me disse que a Petrobras hoje é o maior escritório tributário do Brasil. Tem mais de 300 tributaristas trabalhando 24 horas. Para quê? Para pagar menos impostos. Nós temos também uma estimativa do próprio balanço da Petrobras. O professor José Roberto Afonso fez um estudo de 2006 a 2014. Em 2006, a Petrobras pagou, só a Petrobras, 156 bilhões de reais de CID, de royalties, de participação especial, de ICM. Então, ela fez uma estimativa de 156 bilhões de impostos que ela recolheu em 2006. Em 2014, com esse número consolidado, ela recolheu 58 bilhões. Perdão, 88 bilhões, a metade. Ora, mas se você comparar a produção de 2006 com 2014, subiu em torno de 40%. Não é só pela redução do valor do barril do petróleo, né? Não, porque... Todos esses artifícios também contribuíram para essa redução. Né? Não, porque, inclusive, o barril em 2006 era 30 dólares, 40 dólares. Chega em 2014 a 107 dólares. Houve esse pico, aí né? começa a cair, chegou até 150. Mas estabilizado ficou em 100, 105, 107. Começa a cair no final de setembro. Então você tem setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses do ano de 2014. Mas produção muito maior, em torno de 40%. E você não tem essa queda tão significativa, porque quando você pega de 2006 a 2014,
São 156 bilhões para 88 bilhões. É muita diferença, muita diferença. Então, ela vem se utilizando, usando todas as formas de pagar menos tributos. Eu não tenho dúvida, o Rio de Janeiro sai na frente, mas já São Paulo e o Espírito Santo também vão repensar o Repetro. Porque não é só o Repetro. 2015, 4,6 bilhões, quase 5 bilhões de reais que o Estado deixou de arrecadar só no Repetro. Então, lá o petróleo, lá em 99 era 16 dólares, hoje estão 53 dólares. Hoje se conhece muito pré-sal, toda a bacia do Brasil. Então, eu não vejo dizer, vai sair o investimento do Rio, não. Porque o petróleo está aqui. Porque alguns analistas têm esse argumento, né, de que com o Repetro as empresas deixariam de investir, de ter interesse em se instalar ou de concorrer nos leilões, né, de petróleo, por causa do fim do Repetro no estado. O senhor não concorda, né? Não, porque, de novo, o pré-sal, por exemplo, quando a Petrobras fez os poços, ela, lá em 2007, um poço, um furo, custava 200 milhões de dólares. Hoje custa menos de 40 milhões. Para fazer um furo no pré-sal, antes era 24 meses. Hoje, em 50 dias, você faz o furo. A Petrobras ganhou na curva de aprendizado, né, para furar o poço, para reduzir o tempo de furo, e alta produtividade. Um campo normal, no pós-sal, você tira 15, 14, 20 mil barris dia, um furo. No pré-sal, 70, 80, 100 mil barris dia. Então, é alta produtividade, aonde você fura, você acha petróleo de qualidade. Eu não acredito que por conta de um dispositivo, né, de um benefício, porque ainda o Rio de Janeiro possui mais 22 dispositivos que a Petrobras utilizou. Tem petróleo, 80% está no Rio de Janeiro, eu não acredito que vá ter, o investidor vai deixar de concorrer aqui para concorrer em um outro estado que ele possa ter o risco de não ter petróleo. Porque ainda que haja essa redução no incentivo, o retorno vai acontecer, né, deputado? Já acontece. Deputado, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. O Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com o deputado André Siciliano. Deputado, no bloco anterior, o senhor citou que, além do Repetro, a Petrobras se beneficia de outros 23 dispositivos que também concedem isenção de impostos, especialmente o ICMS. O que a Assembleia Legislativa poderia fazer também nesse sentido, já que já houve esse decreto em relação ao Repetro, existem mecanismos também para tentar reverter essa situação com esses outros benefícios? Olha, o Estado abre mão de uma receita significativa para o setor de petróleo. E o petróleo está aqui. Você não escolhe explorar petróleo em outro estado que a riqueza está ali, né? Ela se utilizou de total de 23, mas um dos 23 é o Repetro. Então, 50% do total que ela se creditou lá, que ela deixou de pagar em 2014, foi o Repetro. Logicamente, nós temos instrumentos, né, para fazer com que a gente possa também cancelar os outros incentivos. A gente não quer cancelar todos os incentivos, mas a Petrobras, ela não pode formatar um preço para vender o petróleo para ela mesma no exterior para pagar menos. Ela não pode, a exemplo do que eu falei do petróleo pesado e do leve, o petróleo pesado chegou a custar quase a metade no mercado internacional do que o petróleo leve. Então ela vende o petróleo pesado e fica com o leve. Então ela forma o menor preço, né? Então, tem uma questão do gás também, que ela recolhe royalties acima de 2,50 dólares quando ela vende a 6,70 e ela importa a 4,70, quase o dobro. Então, ela tem se utilizado de algumas ferramentas, eu diria lícitas, né, para pagar menos impostos. O Rio vive uma crise sem precedente em sua história. E a Assembleia Legislativa tem discutido essa questão dos incentivos fiscais para uma série de outras empresas, porque é preciso saber efetivamente o que esses incentivos têm trazido de retorno para o Estado, né? Pior. A Petrobras e as outras empresas estrangeiras estão pedindo à Agência Nacional de Petróleo, a agência reguladora, para importar navios e plataformas. Ora, se ela vai gerar o emprego lá fora, e aí a gente vai ficar com o ônus de abrir mão dos impostos. Isso é um dado importante, a ANP está analisando, né?
que as empresas estão pedindo para abrirem mão do conteúdo nacional. Que é aquele conteúdo, quando você concorre num campo, você tem lá a regra dizendo que tem que estar um mínimo de 60%, por exemplo, do conteúdo nacional nas plataformas, nos navios. E isso já não vem ocorrendo, tanto é que a ANP tem multado as empresas de petróleo. E a gente também tem acompanhado agora uma coisa que, para nós, nos deixa muito preocupados, que é o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, indicando o presidente da Agência Nacional de Petróleo. Olha, se a agência é para regular o setor e ele vai indicar uma pessoa lá, isso é um contrassenso. Nós não queremos ninguém na agência que seja parcial a favor do Rio de Janeiro. Deve ser independente, né? Por favor. Então, a Petrobras, a gente respeita muito a Petrobras, ela tem a sede no Rio de Janeiro. O petróleo está aqui. Não tem como, vou sair daqui e vou para outro lugar. Não é assim. Então, a gente tem a tranquilidade de saber que o Repetro, no primeiro momento, os analistas que prestam serviço para as empresas estrangeiras, para as empresas privadas, sempre acham ou colocam a opinião que o Rio pode vir a perder investimento. Eu duvido disso. De novo, 80% da produção, 80% das reservas conhecidas estão no Rio de Janeiro. Hoje, a produção nacional do total, 65%, 66% se produz no Rio de Janeiro. Agora, com o pré-sal entrando, essa produção também vai aumentar. Tende a aumentar. Então, eu não tenho dúvida. É muito atrativo. O Rio já abre mão dos impostos significativos, porque metade do que a Petrobras deixou de pagar em 2014 foram de outros instrumentos que ela se utilizou para não pagar ICMS no Rio de Janeiro. Deputado, o senhor também, em autoria conjunta com outros deputados aqui na casa, conseguiram aprovar, né, um projeto de lei que cria, na verdade, uma taxa de controle, monitoramento, fiscalização ambiental das atividades de pesquisa, lavra, exploração de petróleo e gás também. Para que essa taxa foi criada? Qual é o objetivo dela? Primeiramente, lá em 2012, quando o presidente Lula e na verdade o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma estavam no governo, se mandou para um Congresso uma legislação criando um marco regulatório, principalmente focando no pré-sal, porque aí já não era mais concessão, porque como tem a certeza do óleo, hoje, e tem altas produtividades, então se pensou a partilha. Por exemplo, o campo de Libra, que no leilão, quem ganhou o leilão ofereceu ao governo 41% de todo o óleo produzido, e mesmo dando 41% do óleo para o governo federal, se pensou, e o governo exigiu um pagamento a título para ter o bloco, 15 bilhões de reais. Então, quase metade do petróleo, a empresa que vai explorar, vai dar para o governo. E ainda pagou 15 bilhões de reais, porque é a garantia, a tranquilidade de ter óleo e óleo de qualidade. Pior, num futuro, o óleo não vai ser mais das empresas. Então, na concessão, as empresas pagam royalties. Quando o óleo vai para o governo, 41%, o governo não arrecada, não paga PIS social, o governo não paga imposto de renda. Então, é uma riqueza daqui que o governo federal vai ser o dono e não vai recolher impostos. Então, não vai contribuir, por exemplo, com o IPI para o Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. Então, no futuro, essa receita ainda vai ser menor. Então, nós pensamos uma taxa de fiscalização, porque é o poder de polícia que o governo federal tem, os estados e os municípios. Então, eu, em 2012, pensei, a exemplo de Minas Gerais e Pará, que lá eles têm uma taxa de fiscalização do minério, então eu importei a ideia para trazer no Rio, para fazer a taxa de fiscalização do petróleo e gás. Tem na Constituição um dispositivo que permite que o Estado possa implementar, tem na Constituição Federal, na Constituição do Estado, tem no Código Nacional para você implementar. Então, tem todos os dispositivos que garantem, só que eles são muito poderosos. Nós votamos em 2012, um acordo Sérgio Cabral, governador, com a presidenta Dilma, ela vetou lá a mudança que foi feita no Congresso, que é aquela coisa de partilhar todos os royalties para todos os estados e os municípios. Então, hoje temos uma liminar no STF, que ainda não foi julgada, mas que essa liminar segura o nosso direito. Então, o Estado aqui também vetou a taxa de fiscalização de petróleo, que eu fui o autor lá em 2012, dezembro de 2012. Com a CPI, que apurou as perdas do Rio de Janeiro, né, com a Petrobras e com o congelamento de preços dos derivados,
nós fizemos um estudo muito aprofundado. E nós resolvemos fazer de novo, apresentar um projeto de lei. Aí, os membros da CPI assinamos juntos o projeto. Esse projeto, lá em 2012, nós pensamos em 4 UFIs. Agora, em 2015, nós pensamos em uma UFIR. Uma UFIR daria em torno de 2 bilhões e 500 milhões de reais já esse ano de receita. Só que como as empresas são muito poderosas, elas conseguiram liminares, conseguiram 7. Elas estão recorrendo na justiça. No né? Rio de Janeiro. O STF ainda não concedeu nenhuma liminar, ele vai julgar. Eu não tenho dúvida, já há parecer da Advocacia Geral da União, lá no STF, favorável à criação da taxa. Eu não vejo problema, de novo. As empresas de petróleo, elas contratam os maiores escritórios de advocacia, elas têm um lobby poderosíssimo nas federações das indústrias, né? no CNI, a nível nacional. Então, cada um entrou com uma ação pedindo, aqui no Rio foram concedidos 7 liminares. Então, por enquanto, a lei ainda não está valendo e parece que as empresas também entraram com ações no STF, né, ações de inconstitucionalidade. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ela entrou. E lá não foi concedida a liminar. Então, já vai ser julgado. Eu não tenho dúvida. É uma garantia, é um direito do Estado. Imagina a Secretaria de Ambiente do Estado fiscalizar todos os poços que estão aqui na nossa costa. Agora, no pré-sal, 7 mil metros para baixo. No pós-sal, 2 mil metros com a lâmina d'água. Então, helicópteros, barcos, robôs, isso custa. Requer recursos. Isso, né? Eu não tenho dúvida. A taxa não é muito alta a uma UFIR. E esse dinheiro, se fizer uma fiscalização direito, não dá para pagar metade da fiscalização que tem que ser feita. Porque essa taxa, então, seria revertida especificamente para essa fiscalização através das secretarias, dos órgãos ambientais. Nós pensamos de criar uma taxa do valor que seria o suficiente para pagar todo o custeio da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Ambiente, né? São 2 secretarias importantes que têm o dever de fiscalizar, de cobrar, de abrir mão, inclusive, das receitas do ICMS, como nós estamos conversando aqui. Mas eu não tenho dúvida que no futuro breve o Estado do Rio de Janeiro terá a vitória no STF, porque é constitucional, tem previsão no Código Nacional para a criação da taxa de fiscalização, tem na Constituição, então eu não vejo problema. Uma pena porque o Estado bobeou, perdeu o prazo aqui no Rio de Janeiro. Para recorrer dessas liminares. E por isso essas 7 foram concedidas, mas dentro em breve nós vamos ter uma mudança. Porque o mais rápido possível que o Estado do Rio consiga recolher, né, esses recursos e ajudar a economia do Estado, que está tão sucateada. E o senhor falou sobre essa questão da fiscalização ambiental, os próprios royalties, um dos objetivos, né, dos royalties é justamente compensar o dano ambiental que é provocado pela exploração do petróleo. Então, se existe o dano, né, a gente sabe que existe, alguns acidentes já aconteceram, não só no país, mas em vários locais do mundo, mas é preciso, então, que exista, como o senhor falou, essa fiscalização permanente, e não é uma fiscalização barata, né? E, de novo, o setor de petróleo, não de derivados, o setor de petróleo, aqui no Brasil, é o que menos paga imposto no mundo. Então, a gente vai desonerando o ICMS, vai desonerando através do Repetro, dos impostos federais e também do Estado. Então, a indústria de petróleo tem uma máxima que diz que o melhor negócio do mundo é uma indústria de petróleo, uma companhia de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Então, eu não vejo por que os investimentos saírem do Estado do Rio de Janeiro por conta do Repetro. Pelo contrário, aqui está o petróleo. Aqui tem a garantia de furar. As empresas, por exemplo, não deixam de investir no Oriente Médio por conta das guerras maiores muito maior que tem aqui no Brasil. Tem um estudo que diz que o americano gasta lá em porta-aviões, em aeroportos, todo um aparato bélico, que o preço do barril do petróleo não poderia ser menos que $60. Por conta, então, de toda uma proteção que o governo americano faz ali dos países produtores. Porque não é só atividade industrial, né? Não. Existe Então, todo esse investimento. Então, é isso. O petróleo está aqui, 80%.
Eu não vejo essa coisa, claro, os técnicos, os consultores que recebem das empresas estrangeiras, né, da própria Petrobras, fica dando entrevistas. Eu não vejo por que o Estado do Rio de Janeiro abrir mão de quase 5 bilhões de reais para uma indústria que está ganhando muito dinheiro, com o advento do pré-sal, alta produtividade, um petróleo de qualidade a $53 no mercado internacional. Deputado, vamos torcer para que essa lei esteja em vigor o mais breve Já possível. está, né? é o Decreto Legislativo número 2 de 2006, publicou já na semana passada e já está valendo. Pode ser que a Secretaria de Fazenda ainda tenha um tempo para se adaptar, mas como não é um imposto novo, porque ele já existe, era só um decreto, já poderia estar cobrando imediatamente. Deputado, muito obrigada pela sua participação na Alerj Entrevista. Infelizmente, nosso programa está acabando. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.